Igreja, nesse último hino, a última estrofe, esse é um hino que tem por base, nos lembra a passagem de quando Pedro anda sobre as águas. E ele anda enquanto os olhos dele estão em Jesus. Quando ele começa de olhar ao redor e ver as ondas e ver o vento e tudo mais, ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E é essa a base desse hino, Oceanos. E aí essa última estrofe que diz: guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Durante todo esse mês de junho, a gente estudou textos do Antigo Testamento, de profetas como Jeremias, e Isaías e Oséias, e de pessoas que foram chamadas, que tiveram chamados bem específicos para fazer coisas bem concretas por Deus, chamadas por Deus, como Neemias, e hoje nós vamos ver Esdras. E qual é o contexto dessa situação toda do Antigo Testamento? Era um tempo lá de Isaías e Jeremias em que os profetas estavam anunciando, Oséias também. Arrependam-se, porque senão o juízo cairá sobre vocês. Arrependam-se, voltem-se ao Senhor, voltem o coração ao Senhor. E esse povo não obedece, esse povo de Israel, esse povo de Deus, custa a entender, custa a se entregar de todo o coração ao Senhor. E então, os dois reinos, Israel e Judá, são tomados por povos inimigos, Assíria e Babilônia, e são destruídos. De lá para cá, eles nunca mais foram um reino como eram antes. O que significa ser destruído? Significa ter a sua cidade sendo destruída, as casas, os muros, o templo. E significa que eles foram exilados, eles foram tirados das suas cidades e das suas casas para servir em uma outra terra. No caso do povo de Judá, foi servindo aos babilônicos, no exílio. E o interessante é que esse exílio dura cerca de 70 anos. E quando eles são enviados para lá, todos os profetas tinham avisado: se vocês não se arrependerem, isso vai acontecer. Ponto. Isso acontece. Promessa de Deus aconteceu. Quando eles são enviados para lá, imagina a tristeza de você sair da sua terra e da sua casa, de um reino estabelecido, de uma paz estabelecida, para ser como escravo numa outra terra, numa outra cultura, de forma obrigada. E aí Deus diz para eles assim: vocês não vão nessa perspectiva de tristeza, vocês vão lá. Vocês vão orar pela cidade onde vocês vão morar, vocês vão construir casa e vocês vão formar família, e lá vocês vão me adorar também. E eles vão. Cerca de 70 anos se passam quando também o Império Babilônico cai, vêm os persas, e o povo pode começar a voltar para a terra de Judá, para Jerusalém. Então, eles começam a voltar. Muitos voltam? Não. Muitos morreram nesse período. Mas alguns voltam. Talvez aqueles que foram bem jovens, que foram ainda criança, eles começam a voltar. E o povo de Israel, a sua descendência, também aqueles que nasceram na Babilônia, nasceram naquela região, começam de voltar para casa. E quando eles voltam, a gente já falou um pouquinho disso lá no livro do profeta Neemias, está tudo destruído. Eles reconstroem suas casas e eles têm que reconstruir o seu lugar de adoração. Eles precisavam do templo e do altar para adorar. Nós necessitamos disso aqui para adorar? Não. Porque a presença de Deus não se limita a esse espaço. Mas no Antigo Testamento, o lugar de adoração, o lugar de sacrifício, de propiciação pelos pecados, a presença de Deus estava ligada ao templo, ao altar, ao Santo dos Santos. Isso tudo tinha sido destruído. Então, para eles, era de extrema, extrema importância que aquele lugar fosse reconstruído. Por quê?
Primeiro, para que pudessem voltar a obedecer à lei e fazer todos os rituais que eram necessários, segundo a vontade de Deus. Segundo, para que não acontecesse de novo o que aconteceu antes. Para que eles não tivessem que passar de novo por outro exílio. Para que Deus não tivesse que levantar profetas de novo dizendo: vocês ainda não entenderam? E aí esse povo começa de reconstruir o templo. Esdras é um pouco anterior a Neemias. Então Esdras, ele é um sacerdote e o sacerdote trabalhava no templo. Então a preocupação dele estava com o templo. Eles reconstroem o altar onde eles podem começar a oferecer sacrifícios a Deus para perdão dos seus pecados e aí eles vão reconstruir o seu templo. Aquele povo precisou aprender a ter uma fé firme. 70 anos sem poder se reunir no templo para adorar. 70 anos sem poder prestar sacrifícios. 70 anos sem ser um povo unido e sem poder louvar e adorar juntos. Agora eles estão voltando. E Esdras fala: vamos reconstruir o altar. E eles reconstroem o altar. E aí eles começam a lançar os alicerces do novo templo, lugar de adoração. Abra a tua Bíblia lá em Esdras, capítulo 3. Livro de Esdras no Antigo Testamento. Vem Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Esdras, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7. Esdras, capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim: Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado pelo rei Ciro da Pérsia. Parando aqui, o povo não tinha muitos recursos naquela época. O povo que volta não tinha o mesmo poder financeiro e tudo mais que eles tinham antes do exílio. Mas eles levantam os seus recursos, levantam as suas finanças com a permissão do rei da Pérsia, que agora era o rei que dominava sobre o povo de Judá. Eles começam a juntar os materiais para reconstruir o templo. Versículo 8. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Os levitas eram os responsáveis por cuidar de tudo o que acontecia no templo. Era uma tribo separada por Deus para cuidar de toda a logística do templo. Pensem, desde a organização do templo, quem entra, quem sai, arrumar altar, limpar o templo, tudo era responsabilidade dessa tribo, os levitas. Então, aqui na reconstrução, os de 20 anos para cima são os que supervisionam para que tudo saia corretamente. Versículo 9. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendente de Odavias, e os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Isso era um cuidado para que a obra saísse correta. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Então imaginem o seguinte:
já tinha um espaço do altar ali reconstruído, e aí eles lançam os alicerces para reconstruir o templo. Alguém aqui estava quando o alicerce desse templo foi lançado e foi colocada a pedra fundamental que está bem ali? Quem estava? Vocês lembram desse dia? Foi um dia alegre ou foi um dia triste? Foi um dia alegre. Foi um dia de início, de lançamento de uma obra que seria para a honra e glória de Deus, certo? E para unir também as duas comunidades pequenas de uma forma maior. É isso que está acontecendo. Eles lançaram os alicerces, os pedreiros começaram a construir, né, colocar os alicerces, e aí todo o povo, coordenado pelo sacerdote, pelos levitas, se unem para louvar o Senhor nesse momento. Os levitas comandam, eles estão ali com seus instrumentos, tudo como mandava a lei, como mandava o Antigo Testamento. Versículo 11. Com louvor e ação de graças cantaram: Ele é bom, e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Que grande conquista! Que grande conquista! Vocês pensam que aqui também não teve empecilho? Esdras também teve muito empecilho para reconstruir o templo. Tanto que eles reconstroem um tanto, aí vem esses empecilhos, eles param por um tempo, até trocar o rei da Pérsia e eles poderem continuar a reconstrução. Assim como Neemias teve muito problema para reconstruir os muros, Esdras também enfrentou resistência dos povos ao redor. Mas esse pessoal que está ali, naquele momento, eles louvam ao Senhor e o que eles dizem? Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. Por mais que Deus era duro, por mais que Deus era justo diante deles, por mais que eles tinham caminhado longe, longe do Senhor, anos afastados de Deus, anos sem adorar esse Deus, se tornado idólatra, Deus não desistiu de chamar eles. Deus não desistiu de salvar eles. E Deus traz eles de volta a Jerusalém e agora eles reconhecem isso, eles cantam isso a Deus. E há muita alegria, eles cantam isso em alta voz. Se vocês forem perceber, no Antigo Testamento, a gente vê relatos assim que falam muitas vezes, cantaram em alta voz, choraram em alta voz, e o canto, ou o choro, ou o lamento foi ouvido a grande distância. O choro de José, por exemplo, diante dos seus irmãos, no momento de reconciliação, lá em Gênesis, é ouvido longe pelos egípcios. O que é isso? O povo de Israel expressava muito os seus sentimentos, as suas emoções em alta voz. A gente, às vezes, né? Não, eles não tinham isso. Esse louvor aqui era alto, era com todo o coração, era com toda a sua boca, com toda a sua voz. Esse canto. Tá, mas aí vem o versículo 12. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Até aqui. Olha só que interessante. Então o povo está reunido, pensa ali, tinha milhares de pessoas. E aí uns começam de cantar e gritar de alegria, porque eles teriam o seu templo de volta para se reunir, para fazer tudo aquilo que Deus ordenava fazer por meio da lei de Moisés. Mas, ao mesmo tempo, aqueles de mais idade que conheceram o outro templo começam a chorar. Tão alto, que não dava para saber se o povo estava feliz ou triste. Se confunde os barulhos. E agora, como povo de Deus, que voltou do exílio, que está aqui, a gente se alegra ou se entristece? Alguém que estava olhando de fora, que talvez não conhecia a importância do templo para aquelas pessoas, podia pensar: o que está acontecendo?
Qual é a confusão no meio desse povo? Por que que uns estão gritando de alegria, pulando, saltando, cantando, e os outros estão chorando em alta voz, tão alto, que está se misturando esses dois sons, a ponto de não dar para saber o que que é maior, o que que é mais forte, a alegria ou a tristeza? A alegria vinha do fato de que eles teriam novamente uma casa para adorar o Senhor. Isso era algo de extrema importância para aquele povo. Para nós hoje, talvez seja uma comparação um pouco básica, mas imaginem que todas as Bíblias tivessem desaparecido. Todas, o celular, tudo, e a gente não tivesse mais acesso à Bíblia. Ninguém mais pudesse ler a Bíblia. E aí, uns tempo depois, 70 anos depois, reaparece uma Bíblia. E a gente pode de novo ler a palavra de Deus. E não mais ser confundidos ou ser levados por outras doutrinas, porque alguém agora recuperou a Bíblia. Tem um filme que conta mais ou menos uma história assim, que se chama O Livro de Eli, né? Que é alguém que tem a missão de levar um escrito, assim, que é a Bíblia, no caso. É mais ou menos isso que está acontecendo com aquele povo. O templo era central na vida de fé deles com Deus. Então havia muita alegria. Mas os mais velhos, que conheceram o primeiro templo, construído por Salomão, o rei mais rico de Israel e de Judá, no caso, começam a chorar, e chorar em alta voz. Como é que a gente sabe que eles choram por esse motivo? Porque lá em Ageu, profeta contemporâneo desse tempo, não precisam abrir, eu vou ler. Ageu capítulo 2, versículo 3, o profeta diz assim: Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Aqueles mais velhos estavam chorando, porque eles conheceram a grandeza, a majestade, a beleza do primeiro templo construído por Salomão. Num tempo em que o reino de Israel era um só, não tinha divisão, não era reino do sul e reino do norte, eles eram unidos. Num tempo em que o rei obedecia ao Senhor e o povo prosperava. Salomão foi uma das pessoas mais ricas. A Bíblia testemunha da sua riqueza como algo gigantesco. E ele constrói um templo maravilhoso. O povo não tinha dinheiro suficiente para reconstruir um templo do nível de Salomão. Ele era muito menor, muito inferior. E pelos alicerces, só pelos alicerces, os anciãos viram, os mais velhos. Anciãos, gente, quando a gente pensa em anciãos, é aquelas pessoas que têm mais tempo de caminhada, que viveram mais. Eles viram que não se compararia àquele primeiro templo. E isso gera tristeza neles. Porque na mente deles, ao invés de conseguirem se alegrar, porque voltaram do exílio, aqueles que reconheceram o primeiro momento, sabiam das profecias, viu que Deus cumpriu todas as suas profecias e ainda trouxe eles de volta, ao invés deles se alegrar porque voltaram, eles começam de chorar comparando o primeiro e o segundo templo. Porque o segundo era bem menor que o primeiro. E aí, o que essa palavra tem a ver com a gente, assim? Eu fiquei pensando assim, como a gente pode trazer essa palavra para os nossos dias, né? Quem aqui tem pai, mãe, avô, avó, já ouviu aquela história assim? Ah, porque no meu tempo. Todo mundo já ouviu? Já falaram isso? Eu já estou começando a falar para os adolescentes, gente. É uma nova fase da vida, né? O meu pai tinha muito isso. Eu lembro quando eu ia de bicicleta para a escola, né? E dava 2,5 km. Quando estava chovendo muito, ou quando o pneu da bicicleta furava, o que meu pai fazia? Ele enchia o pneu da bicicleta para eu chegar até na bicicletaria, deixar a bicicleta lá e ir para a escola. Mas tinha dias que eu estava atrasada e não dava tempo. Aí eu pedia para meu pai me levar. Só que era bem difícil para ele, porque ele tinha que parar de tirar o leite e lá isso atrapalhava a manhã dele inteira, né? E aí ele começava: pai, me leva para a escola, por favor, aconteceu isso, isso, isso.
Aí ele chegava e falava assim, porque no meu tempo, e ele se arrumando para me levar, né? Pegando a moto e tal. Porque no meu tempo, a gente ia de a pé, colocava o material na sacolinha, chegava lá, lavava o pé na escola, porque não tinha chinelo, não sei o quê. E eu, tá bom, pai, mas eu vou me atrasar para a escola. Tá bom, pai, mas eu preciso ir. Por que meu pai lembrava da história dele? Para mim, para eu valorizar aquilo que eu tinha agora. Porque ele não tinha uma bicicleta, eu tinha. Porque ele não tinha guarda-chuva e capa de chuva, eu tinha. Porque ele não tinha roupa, tênis e tudo mais, eu tinha. Era para eu valorizar aquilo que eu tinha. O que está acontecendo aqui? E o que essas experiências do passado nos ensinam? Às vezes a gente pode pensar, são só os mais velhos que têm essas histórias. Não. Às vezes a gente tem essa questão de olhar para o passado ontem. Por exemplo, ano passado, os mais novos que estão em escola, eu gostava da minha turma da escola mais do ano passado do que dessa. E aí eu fico reclamando da minha turma da escola desse ano, porque eu fico com saudade da outra. E eu não consigo nem fazer amizade com a minha turma desse ano, porque a minha cabeça está na turma do ano passado. Quem troca de emprego? Às vezes o emprego tá difícil, tá cheio de problema, e aí você decide trocar de emprego. Aí você chega no outro emprego, tá lindo, maravilhoso, passa um tempo, você começa a ter saudade do emprego anterior. E aí você pensa, nossa, porque no outro emprego eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora eu não tenho, tá. Já se foi a alegria do emprego novo de novo. Por quê? Tá lembrando do passado. A gente chama isso de saudosismo, certo? De colocar no passado como se ele fosse melhor ou maior de uma forma que impede a gente de se alegrar com o presente. Isso é um perigo. Por quê? Quando a gente começa de sempre olhar para o que passou e não consegue mais se alegrar com o presente, a nossa vida vai ficar triste. Por exemplo, assim, para aqueles que têm filhos, às vezes dá uma saudade do tempo em que o filho era pequenininho, queria colo, tá. Eu penso pelo Felipe, né? Tão fofinho as fotos dele com 6, 7 meses. Rapaz, mas como eu reclamava naquela época que meus braços estavam doendo, de ficar carregando ele para cima e para baixo. Mas eu sinto saudade. E eu vou dizer, nossa, que época maravilhosa e tudo mais. Tá, tem problema eu lembrar do passado? Não. Muito pelo contrário. O passado, a nossa memória, a nossa história é de extrema importância para a nossa vida. Por quê? Porque é com o passado, é lembrando do passado, não se esquecendo do passado, que a gente cuida para não cometer os mesmos erros do passado, que a gente aprende a ter gratidão por tudo aquilo que a gente viveu no passado e na nossa história, e que a gente pode repetir os acertos. Por exemplo, na faculdade de teologia, uma das matérias que ocupa muito espaço é a história da igreja. Por que ficar estudando a história da igreja? Por que a gente fica estudando o que aconteceu lá na igreja primitiva, da Idade das Trevas, na Idade Média, não sei o quê, até chegar aos dias atuais? Por que a gente tem que estudar como foi? Porque a gente precisa saber quais foram os erros da igreja no decorrer da história, para não cometer os mesmos erros? Para não se debandar de novo para aquele rumo? Então, assim, pensem naqueles 2 grupos de pessoas lá, chorando e se alegrando. Qual era o papel dos mais velhos que lembravam do antigo templo? Era tirar a alegria dos mais novos? Não. Quando a gente tem uma criança, por exemplo, que aprendeu a fazer uma coisa extremamente simples, talvez lavar um prato, talvez, como o Felipe esse dia, por exemplo, que agora sabe tirar a camisa. É muito simples, mas ele quer mostrar para mim a alegria dele, que ele consegue tirar a própria camisa dele sozinho. Eu vou olhar para ele e falar assim: ah, filho, isso aí é fácil, qualquer um faz. Impedir ele de sentir alegria por aquilo? Não.
Eu posso me alegrar junto com ele, porque algo simples tem alegrado o coração dele. Qual era o papel daquelas pessoas mais velhas em Jerusalém? O templo não é igual ao de Salomão, mas vamos nos alegrar, porque como eles cantaram, o amor do Senhor dura para sempre. Ele não nos abandonou na Babilônia, ele nos trouxe de volta, e mesmo que esse templo seja imensamente menor do que o de Salomão, nós teremos, depois de 70 anos, um lugar para adorar a Deus. Mesmo que eles soubessem do passado, o primeiro ponto, o primeiro ensino que os mais velhos têm é: deixem os mais novos se alegrar com aquilo que é alegria para eles. Por mais que vocês já passaram por alegrias muito maiores, se alegrem junto. O segundo ponto que eles deveriam ter muito certos na sua cabeça é que eles eram ali as pessoas que não podiam deixar, não podiam permitir que os mais novos se esquecessem do porquê tudo aquilo tinha acontecido. Qual que era o papel deles? Lembrar o povo de amar ao Senhor de todo o coração, de obedecer às leis de Deus, de não se tornar de novo idólatra, para que não fosse destruído mais um templo, que de fato foi, alguns anos depois da ressurreição de Jesus, no ano 70. Entendem? Existe um papel extremamente importante na memória e na nossa história. Essa comunidade, essa igreja tem a sua história. Quando a gente faz o curso de novos membros, um dia é dedicado à história da comunidade. Eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso saber como isso aqui começou. Eu preciso saber quais foram os momentos de alegria e de tristeza dessa igreja. Para saber também como Deus tem agido e como Deus tem cuidado dela. Para saber quais foram os erros que já foram aprendidos pela geração que passou. A memória é de extrema importância. Um povo sem memória está fadado ao fracasso. Uma pessoa sem memória perde a sua identidade. Ela não sabe mais quem ela é. Nesse aspecto, meus queridos, aqueles que têm 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de caminhada, você tem mais, né? 70 anos de caminhada, 80 anos de caminhada. Cadê a Dona Nide? Dona Nide não veio hoje, né? Dona Nide, que é a nossa pessoa com mais idade aqui na comunidade. Qual é o papel de vocês? Vocês têm se alegrado com o que Deus tem feito hoje na comunidade? Vocês têm se alegrado com cada criança que é apresentada diante do altar? Com esse grupo de crianças lindo, grande, que vem aqui à frente? Tem se alegrado com as coisas pequenas que Deus tem feito na comunidade? Vocês têm se alegrado com a ação de Deus dentro da sua família? Você consegue falar em alta voz sobre o que Deus tem falado e sobre como Deus tem agido, sobre o amor de Deus hoje? Ou na sua boca e no seu coração, hoje, não tem alegria e não tem louvor? Para você que tem tempo de caminhada, tem tempo de vivência de fé, tem alegria aí? Que o passado sirva não para nos deixar esquecer quem Deus é. Muito pelo contrário. Que o passado nos lembre como Deus age, que o passado nos lembre dos nossos erros e que o passado nos leve a acertar, a ser moldados. A Raquel falou um pouco sobre isso, sobre como as tribulações devem nos moldar. O exílio deveria ser para aquele povo um moldar de Deus. Deus mexendo naquele povo, para que eles entendessem. E para os mais novos,
Aqueles que estavam lá cantando, pulando, se alegrando com a construção do novo templo. Não deixem de ouvir quem tem mais tempo de caminhada que você. Não deixe de ouvir essas histórias. No meu tempo, era assim, assim, assado. Saiba o porquê essas histórias estão sendo contadas para você. Algo que eu gosto muito, às vezes, quando eu tenho oportunidade. Eu cresci longe dos meus avós, né? A gente só via eles a cada 5, 6, 7, 8 anos, assim. Demorava bastante, porque era muito longe, Mato Grosso do Rio Grande do Sul. E algo que eu gosto de fazer, às vezes, é perguntar para os meus avós assim: ah, como é que era isso? Como é que era aquilo? Como é que vocês faziam essas coisas? Tem coisas que eles falam assim: eu não lembro. A gente passou por essas dificuldades e eu nem sei como. Tem outras coisas que eles contam que eu acho sensacional, sobre como, por exemplo, os nossos pais eram quando criança, como foi a adolescência deles, e eu acho isso maravilhoso. Como foi quando eles casaram, como foi quando eles saíram de casa. A gente precisa parar e ouvir as histórias das pessoas da nossa vida. E nós precisamos parar e ouvir as histórias daqueles que têm mais tempo de caminhada com a gente do que a gente. Pessoas que têm fidelidade na sua caminhada de fé. A gente precisa ouvir como elas passaram pelas turbulências da vida delas. Como elas passaram pelas tempestades sem que os seus pés afundassem e elas parassem de olhar para Jesus, como a gente cantou no último hino. Nós temos gerações de cristãos tão inconstantes, com uma fé tão rasa, que oscila, que não consegue permanecer firme na caminhada, olhando para Cristo. Como a gente cantou, guia-me para quem tudo em ti confie. Como nós podemos aprender essa firmeza? Sentando na roda com os mais velhos e ouvindo como eles fizeram isso quando tinham a nossa idade. Como eles fizeram isso quando eles não sabiam o que fazer, quando eles estavam nas suas crises da vida, como eles permaneceram. Nós temos vivido um tempo de grande gratidão como comunidade. Eu creio que Deus tem nos ensinado muito. De fato, quem está vivendo comunidade através dos pequenos grupos, sendo fiéis aos cultos, estando em comunhão com outros irmãos, tem percebido o agir de Deus em coisas tão maravilhosas, tão pontuais, em dificuldades, em tristezas, mas em alegrias. O que isso tem gerado em nós? Será que isso tem gerado uma verdadeira alegria? Como diz o texto de Esdras? Será que a gente tem cantado e louvado ao Senhor de todo o nosso coração? Como é maravilhoso quando a gente ouve a igreja cantar, como a gente ouviu hoje, né? Durante os hinos, assim, não é só o ministério aqui em cima conduzindo, mas é uma só voz. Deus tem despertado essa igreja para ser parte da sua missão aqui em Três Lagoas. E essa semana, numa conversa com o Irno, rapaz, quando a gente pensa que a gente está acertando, o Irno abre mais o horizonte ainda, né? Ele fala, agora vamos mais adiante. Aí ele já olhou para mim e disse assim, quantas igrejas nós vamos ajudar a frutificar? Em quantos lugares nós vamos abençoar através de enviar pessoas, enviar recursos para outros lugares? Ou seja, Deus falando assim, vivam a missão aí em Três Lagoas, mas Três Lagoas não é o único lugar que tem missão de Deus para ser vivida. Tem mais. Tem outras comunidades, tem outros lugares, tem outros pontos para serem ajudados. Nós estamos ouvindo esse chamado de Deus. O tema desse mês foi chamado. Neemias foi chamado, Jeremias foi chamado, Isaías foi chamado, Esdras foi chamado, Oséias foi chamado. Para momentos diferentes da história, alguns mais alegres, outros mais tristes, alguns mais desafiadores. Mas todos foram chamados por Deus para aqueles momentos em que eles estavam.
para honrar e glorificar a Deus, para obedecer o nome do Senhor no seu tempo. Nós também somos chamados para o nosso tempo, para ser parte da missão de Deus. A missão de Deus de redimir o seu povo, de redimir essa criação caída, não para, gente. A questão é, eu sou parte daquilo que Deus está fazendo ou não? Eu estou dizendo, Senhor, eis-me aqui, me envia para ser parte do que o Senhor está fazendo? Como eu me alegro em aprender com aqueles que já viveram muito nessa comunidade. Eu conheço muitas histórias dessa comunidade. A gente tem o nosso microgrupo base, o primeiro microgrupo de discipulado que a gente começou, que é com o Irno, a Elza e o César. E eu vejo assim, que eu e o César, a gente é meio privilegiado, sabe? Porque o Irno e a Elza, eles têm uma constância e uma firmeza na caminhada de fé que faz com que eu e o César tenham que correr atrás do prejuízo, entendeu? Tipo assim, rapaz, vamos subir o nível, porque aqui é diferente, não vamos nivelar por baixo. Se a gente fala pra Elza que a gente passou uns dias sem fazer devocional, ela olha e fala assim, não sei como é que vocês dão conta de ficar sem fazer devocional. É uma cara assim, tipo, vocês ainda estão nessa inconstância? Devocional tem que fazer parte da vida de vocês. Elza, tem vergonha na cara. Graças a Deus pela vida deles. Graças a Deus pela vida deles. Graças a Deus pela vida daqueles que o Senhor conservou fiéis nessa comunidade, que foram alicerces por muito tempo. Mas Deus quer levantar mais alicerces, pessoas fiéis, constantes à sua missão, entregues de todo o coração. Pessoas que estão dizendo, Senhor, eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo, eu quero me alegrar de todo o coração pelo que o Senhor está fazendo. E esse sentimento precisa contagiar a comunidade como um todo. Talvez você que tenha mais tempo de caminhada na comunidade, pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, pode ser 30 anos. Você pensa, mas naquele tempo a gente fazia isso, aquilo era melhor. Mas naquele tempo, tinha. E isso vai tirando a sua alegria. Se isso acontece contigo, toma cuidado. Isso não vem de Deus. Aquilo que você passou no passado deve dar ao seu coração gratidão. Você deve ser grato pelas alegrias do passado. Você deve aprender e ensinar com os erros do passado. E você deve ser esteio e baliza, digamos assim, você deve ser aquele que ajuda nos acertos que já foram cometidos, feitos no passado, para que sejam repetidos. Se o passado te gera tristeza, ore por isso, para que você consiga se alegrar também com o presente. O passado faz parte dessa história, mas ele passou. Ele nos moldou para chegarmos aonde estamos hoje, mas ele passou. Nós somos um só corpo. Que maravilhoso seria se esse texto de Esdras contasse que o povo estava todo num mesmo sentimento e que a alegria deles foi tão grande que alcançou os povos ao redor com o seu louvor. Mas aqueles que não eram parte, que talvez estivessem vendo, estavam vendo aquilo, não entenderam. Igreja, nós somos um só corpo. Em casa, vocês são um só corpo. Não é assim que quando alguém fica doente em casa, a família toda fica apreensiva? A família toda age em favor do cuidado daquele que está doente? Isso é ser um corpo, é ser uma família. Se nós somos assim em casa, nós devemos ser assim aqui. Eu lembro de alguns cultos no período da pandemia, onde nós tínhamos bem poucas pessoas que podiam vir ao culto por causa de todas as restrições. E eram cultos assim, era triste. Por que era triste? Porque a gente estava sofrendo como igreja. Porque a gente estava orando e clamando a Deus por pessoas que a gente amava. E a gente chorava. E aí alguém que não podia vir, eu não lembro quem que era, falou assim: mas o louvor tem cantado hinos muito tristes. E aí eu lembro que alguém respondeu assim: mas a gente não tem como cantar outros hinos agora. Nós estamos tristes.
no sentido de chorando também diante de Deus, clamando diante de Deus. E hoje, quando eu conversei com o Baltazar, que era a pessoa que escolheu os hinos do culto de hoje durante a semana, e eu expliquei um pouco sobre a pregação. Ele falou assim: Dalina, eu vou colocar hinos de alegria, então. Vou colocar mais hinos que falem sobre alegria, sobre louvor. Falei, ok. Entende? Nós temos vivido tempos de alegria. Que nós possamos, como corpo de Cristo, se alegrar. Que na sua casa, com a sua família, você possa agradecer a Deus por tudo que você passou. Talvez tenha alguém sofrendo na sua casa, tenha alguém doente na sua casa. Que Jesus permita que a alegria dele chegue no coração dessa pessoa e no coração da sua casa, da sua família. Que nós possamos ter esse sentimento de unidade e não de confusão. Amém, igreja?